Bom dia, eu vou falar hoje então sobre a segunda parte do livro de Ian McGilchrist, O Mestre e Seu Emissário. A gente viu já na aula passada e discutimos um pouco a primeira parte, e nessa primeira parte o Ian McGilchrist apresenta dois modos de funcionamento, dois tipos de experiência que os dois hemisférios cerebrais têm, e a tese básica dele nessa primeira parte é que cada um dos hemisférios cerebrais desempenha ou tem um tipo de atenção que é específica com relação ao ambiente, aos seus objetos, e que o modo básico de funcionamento de atenção, o tipo de atenção que o hemisfério esquerdo do cérebro dá aos seus objetos é uma atenção mais focada, concentrada, descontextualizada, mais precisa. É a atenção típica de quando a gente vai, por exemplo, pegar um objeto particular, por exemplo, com a mão. E a gente então volta a nossa atenção para vai desempenhar uma tarefa muito específica, como por exemplo escrever ou fazer alguma coisa assim. Por outro lado, existe um outro tipo de atenção que é aquela em que é uma atenção mais difusa para o ambiente no qual nós nos encontramos, em que coisas aparecem para nós de um ambiente que é em geral desconhecido. Então a nossa atenção ela não é focada num objeto ou no outro particular, mas é uma atenção difusa e atenta a coisas que são desconhecidas, ao potencial que a natureza tem para nós, mas também aos perigos que a natureza pode trazer para nós. E isso é assim em seres humanos, mas é também em todos os outros animais, né? Então existem estudos sobre isso, em particular com aves, mas também com outros bichos. E no nosso cérebro isso tem particularidades e potenciais diferentes, porque o nosso cérebro tem capacidades que o cérebro dos outros animais não tem. Então, em particular, a nossa capacidade para autoconsciência, para reflexão, para imaginação, para pensar sobre coisas que não existem, né? E que é desempenhada pelos lobos frontais, isso também ganha aspectos diferentes num hemisfério e no outro. Então, o que o McGilchrist diz é que a nossa atenção, como a gente tem dois tipos básicos de atenção com relação às coisas, ao ambiente, nós também temos dois modos básicos de relacionamento com o ambiente, e temos, portanto, dois tipos de experiência. Então o mundo se apresenta para nós de duas maneiras muito diferentes. É como se um hemisfério e outro construíssem mundos diferentes. Existe então, portanto, essa dualidade na nossa experiência do mundo, e a gente alterna entre uma e outra dependendo do que a gente está fazendo. Às vezes a gente está com a atenção mais focada, às vezes a gente está com a atenção mais difusa. A atenção mais focada é típica, por exemplo, quando a gente está resolvendo desempenhando uma tarefa específica, uma tarefa técnica, né, que envolve ali a aplicação de certas regras ou a aplicação de certos conceitos, ou a atenção, a manipulação, o controle de objetos. Então esse é um tipo de atenção, um tipo de experiência que a gente tem, de uma maneira de que a gente tem de se relacionar com os objetos ao nosso redor, com as outras pessoas, com o mundo em geral, que é uma maneira que isola os objetos, que trata o mundo como feito de objetos particulares, e que esses objetos têm uma certa autonomia e eles são percebidos de maneira mais ou menos estática ou rígida, eles têm aquelas propriedades, aquelas características. Então esse é o modo típico, né, que o hemisfério esquerdo tem de experimentar os objetos, o mundo e a realidade. O hemisfério direito, por outro lado, tende a não ter a experiência de objetos particulares, descontextualizados, mas tende a ter uma experiência de processos, de coisas em constante mudança. Então, a percepção, a experiência que o hemisfério direito tende, o mundo em que o hemisfério direito tende a viver, a experiência que ele tem nesse mundo, é
uma experiência difusa, ambígua, paradoxal, de coisas que não tem como ser apreendidas, que são sempre em parte desconhecidas e no qual nós nos inserimos. Então, a experiência que a gente tem, por exemplo, do nosso próprio corpo, né? Tem muitas coisas que acontecem no nosso corpo, constantemente estão acontecendo, nosso corpo está sempre em transformação, tá sempre, é um organismo vivo, está sempre mudando, está sempre se alterando, e ele é em parte desconhecido. O funcionamento da nossa mente é em parte desconhecido para nós, do nosso corpo, da nossa digestão, da circulação, do sistema imunológico, tudo isso é em parte desconhecido. A gente não tem consciência dessas coisas, as coisas vão acontecendo conosco. Então a gente tem uma intuição disso, uma sensação, mas é sempre, e no entanto a gente está sempre inserido nessa realidade. Da mesma maneira com relação à experiência que a gente tem da natureza. A gente tem um conhecimento da natureza que é muito, muito fragmentar, muito parcial. No entanto, a gente está inserido na natureza. As coisas acontecem no ambiente natural, com as mudanças climáticas, com o tempo, com, né, a mudança constante no ambiente, os perigos, as potencialidades que o ambiente nos traz. Assim também nos relacionamentos humanos. A gente está inserido num ambiente social, mas em geral a gente não tem pleno conhecimento de quem são as outras pessoas, né, do que passa na mente delas, do que elas estão fazendo, e no entanto a gente está inserido nisso. Então, uma representação típica, uma expressão típica dessa experiência, né, do hemisfério direito, são as expressões artísticas ou religiosas, em que se apresenta uma realidade que o McGilchrist chama de semi-transparente. Uma obra de arte é semi-transparente, ela apresenta uma realidade, enfim, um quadro, uma paisagem, um objeto que é pintado, que é cantado, que é descrito musicalmente, num romance, ou numa história, numa narrativa mitológica. Aquilo se apresenta para nós como uma espécie de organismo vivo, que tem uma realidade própria, única, individual, que é em parte desconhecida, e com a qual nós nos relacionamos de maneira individual também. Assim também no que se chama de atitude religiosa, nas experiências religiosas, né? A gente tem a experiência de estar inserido num todo, de estar se relacionando com outras pessoas, de estar se relacionando com a totalidade, com Deus, ou o que quer que seja, mas isso é em parte uma realidade desconhecida para nós. A gente tem uma intuição disso, a gente tem uma sensação, né, de estar inserido nesse mundo desconhecido. A gente tem esperanças, tem uma certa empatia, tem temores, né, com relação a coisas que são paradoxais e misteriosas para nós. Então é uma experiência bem diferente, por exemplo, da experiência que a gente tem quando a gente lê um manual técnico, quando faz uma catalogação né, científica ou bibliográfica, ou o que for, quando a gente usa, por exemplo, os instrumentos da lógica matemática, que a gente tem objetos em instâncias, os objetos são definidos em função das suas propriedades, não pela sua singularidade. Então são experiências muito diferentes. E então, portanto, mundos muito diferentes, porque o tipo de atenção que a gente dá... Então, um mesmo objeto, a mesma realidade, vamos falar em objeto, porque objeto é o modo típico de descrever as coisas do hemisfério esquerdo. Né? Uma mesma realidade, um mesmo tipo de fenômeno, né? Pode se apresentar para nós, pode ser percebido, experimentado de perspectivas diferentes, perspectivas cerebrais diferentes. Então, algo pode ser percebido como algo único, singular, em constante mudança, inserido num certo contexto, e essa mesma realidade pode ser experimentada como algo, como se a gente batesse uma fotografia, descrevesse aquilo em função das suas propriedades, das suas características, que conceitos se aplicam àquilo, né? Qual é que é essa situação atual. Então, é o modo típico de apreensão, propriamente, de um objeto segundo o hemisfério esquerdo. Bom, então a gente tem, é como se a gente vivesse, né, dois mundos, como se a gente tivesse esse potencial para viver, como se a gente vivesse com um pé em cada uma dessas realidades. E o McGilchrist, então isso é o que o McGilchrist diz essencialmente na primeira parte do livro. Na segunda parte do livro, então, que é o objeto agora do nosso estudo, ele tenta mostrar como isso afetou de maneiras diferentes o desenvolvimento da história da cultura ocidental. Que ele acha que a gente vive hoje um momento de grande desequilíbrio, que a realidade cultural do nosso mundo contemporâneo é uma realidade
em que predominam, né, as experiências geradas pelo hemisfério esquerdo. Então, em que a gente tem um mundo formado por objetos que tende a ser descrito de maneira estática, de maneira em que a gente tem uma busca pelo controle da natureza, da manipulação, em que a gente tem uma perda, né, da percepção, das sensações corporais. O corpo, em geral, o corpo humano nosso e de outros organismos é tratado como uma máquina, como um objeto. E a gente tem uma perda de religiosidade. A arte se tornou abstrata, descontextualizada, fragmentada, as narrativas se perderam, as inserções assim religiosas das pessoas, os sentimentos religiosos se perderam também em boa parte do mundo ocidental. Então ele diagnostica isso como um tipo de mentalidade em que há um desequilíbrio entre as ações, ou a percepção, ou as experiências dos hemisférios esquerdo e direito. E o que ele faz no capítulo 2, na parte 2 do livro, é descrever como isso foi acontecendo, né? Os diversos estágios do desenvolvimento da nossa cultura cronologicamente. Então ele começa na Grécia Antiga e vai falando, né, dos diversos processos que aconteceram durante nossa história até os dias atuais. Então, ele começa falando da função, antes de entrar propriamente na história, ele começa falando da função da imitação, né? Como é que é possível que essas maneiras de perceber a realidade, experimentar a realidade, possam se propagar de maneira mais ou menos autônoma na nossa cultura. E ele acha que isso se deve à capacidade humana para a imitação, que é uma capacidade muito superior a de qualquer outro, que é verificada em qualquer outro animal. Então a gente tem a nossa capacidade de imitar uns aos outros, né? É uma capacidade que nos permite aprender, é uma habilidade que nos permite aprender muitas outras habilidades. Então a gente em geral aprende as habilidades que a gente tem, por exemplo, a habilidade de falar português, a habilidade de escrever, a habilidade de jogar algum esporte, tocar um instrumento, de se comportar, né, em ambientes diferentes. A gente aprende isso primariamente pela imitação. Então, a habilidade de imitar outros indivíduos é algo que nos torna próximo deles, mas ao mesmo tempo permite o desenvolvimento de habilidades específicas e, portanto, cria individualidades, porque o tipo de imitação que a gente faz não é uma mera cópia, né? A gente imita e incorpora aquele tipo de comportamento, aquele tipo de habilidade para fins individuais. Então, essa imitação é sempre uma imitação individualizada e que permite, né, a elaboração de personalidades, de habilidades únicas, que dá a cada um de nós um espaço para criatividade. Então a gente aprende habilidades de outras pessoas e usa isso para outras finalidades diferentes das habilidades do que aquelas pessoas estavam usando aquelas habilidades quando elas estavam desempenhando. Então a gente tem usos, né, diferentes dessas diversas habilidades. E dependendo de como isso vai sendo repassado de uma pessoa para outra nas gerações, pode haver uma inclinação mais para um lado ou mais para o outro, e a gente tem, então, portanto, tendências culturais. E então o que o McGilchrist tenta mostrar é que existe uma certa dinâmica, né, na evolução da cultura, e que é mais ou menos tem uma certa autonomia, que é independente dos desenvolvimentos orgânicos e propriamente cerebrais.
e que, em parte, isso acontece por essas nossas capacidades de imitação. Isso é uma tese, não é do McGilchrist, isso é uma tese já bastante difundida na biologia evolutiva, e é uma tese que é postulada por diversos psicólogos e biólogos evolutivos, segundo a qual existiria uma espécie de coevolução do corpo, do nosso corpo e da cultura. E a cultura, portanto, pode afetar, pode ganhar uma dimensão tão proeminente, a cultura no nosso desenvolvimento, que pode afetar, inclusive, o nosso desenvolvimento biológico. Então, o caso mais famoso, mais claro disso é a evolução da culinária, né? Então, depois que os seres humanos, nossos antepassados, dominaram o fogo, começaram a comer carne assada e depois outros alimentos cozidos, isso teve um impacto muito grande no desenvolvimento do nosso corpo, a tal ponto de que hoje a nossa arcada dentária mudou, o nosso intestino reduziu de tamanho, nosso cérebro aumentou de tamanho, mas, no entanto, isso não é algo herdado biologicamente, geneticamente. Ninguém nasce sabendo fazer fogo ou cozinhar. Isso foi algo que é passado de geração em geração, quer dizer, culturalmente. E, no entanto, afetou, né, o próprio desenvolvimento do nosso corpo. Então, hoje a gente não sobreviveria bem se não comesse alimentos cozidos, porque o alimento cozido é um alimento como se fosse pré-digerido, então a gente consegue absorver uma quantidade maior de nutrientes, de calorias, em menor quantidade de tempo. Então, por exemplo, se vocês forem comparar, por exemplo, com um gorila, né? O gorila passa o dia inteiro praticamente mastigando, comendo, para ter a quantidade de energia, né, de nutrientes de que ele precisa. E nós, seres humanos, a gente necessita talvez 2 horas se alimentando, e a gente obtém nessas 1 ou 2 horas o suficiente para passar um dia ou até mais sem precisar comer de novo. Então há indícios, né, de que há bons indícios de que há essa coevolução da cultura com a fisionomia, né? Fisiologia. E então o McGilchrist usa essas teses para descrever uma mudança, né? Esses ciclos de alteração entre maior ou menor predomínio do uso, né, dos hemisférios esquerdo e direito na constituição da cultura, pelos processos de imitação e pela influência que isso tem no desenvolvimento próprio da fisiologia humana. E ele começa então no mundo antigo, e a primeira observação que ele faz é que na arte pré-histórica e na arte egípcia, antes do século VI, na Grécia, século VI a.C., na Grécia Antiga, antes disso, a arte, o que a gente tem, né, vestígios, né, da arte antiga desse período, é uma arte em que, em geral, os rostos humanos não eram apresentados, ou eram apresentados de maneira muito assim esquemática, né? Não eram rostos individualizados, eram rostos estereotipados, e os olhares também eram geralmente rígidos, fixos. E essa capacidade, então isso aí isso o McGilchrist disse, é um indício é um indício rudimentar, é claro, né? É só um indício de um uso, de uma predominância do hemisfério esquerdo, parecido com como a gente tem hoje, de uma mentalidade mais instrumental, de não perceber as coisas individualmente, mas como instâncias de categorias. A capacidade para perceber rostos e expressões faciais é uma capacidade que predomina, em que a atividade no hemisfério direito é maior, é mais dependente do hemisfério direito do que do esquerdo. Isso muda muito a partir do século VI na Grécia. Então, no século VI na Grécia, a gente tem um aumento grande, né, na expressividade das obras de arte, na percepção
do movimento, das instâncias individuais. O McGilchrist nota também que nesse período há uma predominância da representação do lado esquerdo do rosto das pessoas, e que há um desenvolvimento grande naquele período das capacidades narrativas, da arte, da poesia, né, do teatro. Então há muitos indícios ali das mitologias, da religiosidade. Então há indícios de que nesse período, a partir do século VI, na Grécia, até o século IV, foi um período assim de grande desenvolvimento, né, das habilidades do hemisfério direito, e o McGilchrist acha que houve naquele período então um equilíbrio nessas duas habilidades. E a partir do século IV passa a haver uma volta, uma espécie de desequilíbrio, uma predominância novamente do hemisfério esquerdo, porque os rostos passam a ser, no período romano, passam a ser rostos mais esquemáticos, as pinturas, as esculturas tendem a voltar mais agora, não há mais uma predominância da apresentação do lado esquerdo do rosto, mas do lado direito ou neutro, né, que é como a gente vê hoje em dia também. Mas isso muda, né, com o Renascimento. E no Renascimento a gente tem uma nova, uma produção artística gigantesca, né? E nessa produção artística que se vê no Renascimento, os objetos são apresentados como nas suas particularidades, nas suas individualidades. Só um minuto, tem mais outras coisas aqui que o McGilchrist fala ainda sobre o mundo antigo, que ele diz que há fatos interessantes a respeito do desenvolvimento da palavra escrita. A palavra escrita começa provavelmente com os sumérios em 3300 a.C., e ela começa com pictogramas, depois ideogramas, fonogramas, e por fim a gente tem o desenvolvimento do alfabeto. E que esse é um desenvolvimento que vai progressivamente sendo dirigido, moldado pelo hemisfério esquerdo. Começa com o hemisfério direito, que a gente tem imagens, depois ideias, e por fim a gente tem coisas mais abstratas, o alfabeto. E também ele nota que a direção da escrita mudou. Né? Inicialmente se escrevia da direita para a esquerda, depois a gente tem um período em que se escreve em vai e vem, depois a gente tem, como a gente predomina nas línguas ocidentais, a nossa maneira de escrever, que é da esquerda para a direita, de cima para baixo. E em todos esses desenvolvimentos ele vê assim uma progressiva mudança do hemisfério, do predomínio de atividades do hemisfério direito para o hemisfério esquerdo. Bom, então depois a gente tem um período da Idade Média, em que há essa percepção, né, dos rostos humanos, da representação dos rostos humanos muda. A gente tem uma arte que é mais rígida, né? Os corpos são apresentados de maneira mais rígida, há menos movimentação, as representações assim teatrais e poéticas passam a ser também menos particularizadas, menos ricas. E isso tudo muda depois no Renascimento, que a gente tem uma revivescência, assim, um florescimento de grande capacidades assim, de representação de indivíduos nas suas particularidades. A arte se apresenta, para o McGilchrist, a arte se apresenta como uma espécie de moldura, né? Os objetos artísticos não são como os objetos assim que se caracterizam como instâncias de uma categoria, né? Que não são objetos técnicos, moldáveis, controláveis. Eles são coisas que eles chamam de semi-transparentes. A gente olha para aquilo, mas ao mesmo tempo é como se a gente olhasse através daquilo. Ele funciona como uma espécie de moldura para a gente se inserir na realidade. Eles apresentam uma realidade que é única, que é singular,
e com a qual nós nos relacionamos de maneira singular, mas aquilo também se reflete em nós. Então a gente pode ter agora empatia, a gente pode ter sentimentos de empatia, né, de identificação com aquelas situações retratadas e ao mesmo tempo viver aquilo. Então eles não se apresentam como um objeto de inspeção, digamos assim, de exame, mas objetos com relação aos quais nós podemos propriamente ter um relacionamento como se a gente estivesse relacionando com uma outra pessoa, com um ser humano. E ele acha que isso está muito bem, né, representado nas obras do Renascimento. Vamos ver um exemplo aqui. Eu coloquei na página da disciplina, deixa eu ver se eu acho aqui. Sim, aqui a gente tem isso aqui eu tinha colocado na página da disciplina, me esqueci de falar antes. Isso aqui é do século VI a.C. Eu queria mostrar para vocês uma representação que foi de um ícone que é usado até hoje na Igreja Ortodoxa. Vocês reparem aqui que essa pintura de Jesus, ela está dividida aqui o rosto dele tem duas metades bem diferentes, né? Então, curiosamente, o lado direito do rosto de Jesus é um rosto mais que tem um aspecto assim mais humano, mais jovem, e o lado esquerdo, o olho esquerdo em particular, mas não é só o olho, reparem o resto do rosto também, né? O cabelo, a bochecha, é de uma pessoa mais madura, mais velha, tem um aspecto assim mais poderoso, como se fosse o olho de Deus, certo? Então é curioso que isso a gente encontra em muitas obras artísticas, né? Uma diferença, uma representação assimétrica dos lados dos rostos humanos. Então vamos ver aqui. Aqui a gente tem uma escultura da pré-história, né? Ou seja, que não tem rosto, são bem esquemáticos. Aqui uma pintura egípcia também, o olhar é rígido, estático. E agora comparem isso com uma escultura grega, né? A gente tem a sensação de movimento, a gente tem a sensação assim, de delicadeza, né? O rosto está levemente, o lado esquerdo ali do rosto está se mostrando aqui para nós. Então, uma mudança, o McGilchrist diz, acontece nesse período. E novamente aqui uma pintura clássica, né, do Renascimento, uma riqueza de detalhes muito grande. Reparem que novamente é o lado esquerdo do rosto ali que está voltado para nós, certo? A gente tem de novo essa sensação assim de fluidez, de movimento, né? A gente vê isso nos cabelos dela, tem coisas acontecendo aqui. Isso aqui não é pintura estática, né? Então, isso tudo, nesse período do Renascimento, McGilchrist diz, nesse período do Renascimento, a gente tem um desenvolvimento assim das nossas capacidades de dar um passo para trás, refletir, mas ao mesmo tempo isso se expressa numa capacidade maior para a abstração, né, para o pensamento abstrato, que a gente vê na Revolução Científica, que acontece logo em seguida, mas também na capacidade para sentir empatia, para se relacionar, né, de se colocar no lugar do outro. E isso a gente vê refletido nessas obras de arte. A gente tem uma apreciação no período do Renascimento maior pela melancolia, né? A melancolia é um estado de ânimo em que em que as atividades do hemisfério direito são mais ativas, né? Dependem mais do funcionamento do hemisfério direito. Isso a gente vê na música e na poesia. E o hemisfério esquerdo, por outro lado, tende a negar, tende a ser mais otimista e tende a ser mais assim, negar esses estados de ânimo mais melancólicos. Então a melancolia é um estado, o hemisfério direito é mais triste, digamos assim, né? E isso a gente vê manifestado na religiosidade e na arte. A arte
a arte, a maior parte da produção artística mundial retrata a tristeza, a melancolia. Né? Como diz aquele samba, tristeza não tem fim, felicidade sim. Isso é típico, né, da maneira que o hemisfério direito tem de experimentar a realidade. E isso a gente vê nas diversas religiões também, que tendem a tratar o mundo, a vida, como sendo um constante sofrer. Então a gente tem que lidar, tem que se relacionar com isso, né? E a gente aprende, então, as religiões, então, cada uma das diversas religiões tem formas diferentes que nos ensinam a lidar com isso de maneira saudável, né? O hemisfério esquerdo, por outro lado, tende a negar que as coisas sejam assim, ele tende a ser mais otimista, né? A gente vê isso no espírito iluminista, do progresso, das luzes, né? Que no fundo é a tristeza, que é uma ilusão, que ela pode ser resolvida com o progresso moral, médico, com remédios, né? E o Michael Crisis, a gente tem também uma apreciação muito grande no Renascimento por emoções misturadas, por paradoxos, por situações ambíguas, por metáforas, né? Por uma condição humana que não é nem que é boa e ruim ao mesmo tempo. A gente não tem aquela rigidez sim ou não, mas a gente tem mistura. Isso é típico também do funcionamento do hemisfério direito. E ele retrata isso, ele contrasta, né, dois sentimentos muito característicos dos seres humanos. Um é o desejar, o querer, e o outro é o sentir falta de, ou talvez a saudade, nossa, aqui no português a gente diria, né, o sentir falta, sentir saudade. O querer, o desejar, quando a gente quer ou deseja alguma coisa, a gente tem um objeto em vista, algo em vista, né? Eu quero tomar água, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um objeto. Então, existe uma separação clara entre eu, que estou querendo alguma coisa, e aquele objeto que é o objeto do meu desejo. E em princípio, isso pode ser satisfeito, né, se eu obtenho aquilo que eu quero. No sentir falta, quando eu sinto falta por outro... Então, esse primeiro estado de ânimo, de querer alguma coisa, de desejar, ele é típico de um estado de ânimo do hemisfério esquerdo. E ele contrasta isso com o sentir falta ou sentir saudade, que seria mais típico do hemisfério direito, porque no sentir falta ou sentir saudade, eu estou numa relação de tensão com aquilo, eu não tenho um objeto lá e outro aqui. Eu estou como que ligado àquilo que eu sinto falta. Então não sou eu que vou até lá, mas é aquele objeto lá que está me puxando até ele, né? Estou me sentindo atraído por ele pela saudade, pela falta que o objeto, ou aquela coisa, ou aquela pessoa, ou aquela realidade faz em mim, traz para mim. Então tem essa ligação constante. Então estou inserido num contexto maior. Então aquele objeto, aquela realidade, aquela pessoa, ela não está desligada de mim. Não sou eu que vou até ela, mas a gente já está nessa constante ligação, né? E o sentir falta ou sentir saudade não tem provavelmente um propósito, ele não tem provavelmente como ser realizado, desfeito, satisfeito, né? É algo que permanece, tem essa tensão assim que permanece e que tende a perdurar. Na arte do Renascimento também a gente tem uma imagem ou uma concepção que predomina da função do artista como um descobridor, e também do cientista do período inicial ali, da Revolução Científica, não só dos artistas, né? Até ele acha que não havia muito uma distinção clara entre os artistas e os cientistas nesse período inicial do Renascimento, porque ambos estavam interessados em descobrir algo que já está lá, ver além das aparências, né? Então é como uma obra de arte que revela, tem a obra de arte, o retrato ali, a música, a pintura, a poesia, o teatro, mas tem algo que se revela e que permanece em parte obscuro. A gente vê uma parte da realidade, mas outra permanece obscura.
Então a gente tem uma intuição de algo que está por trás daquilo que está se apresentando naquela obra de arte. E as teorias científicas desse período também teriam algo assim, elas seriam reveladoras de uma realidade maior. E isso é diferente, por exemplo, do que acontece depois, no período posterior, né, do iluminismo, como se a razão ou a racionalidade, a razão tivesse uma capacidade de apreender a realidade toda, ou pelo menos esse potencial, né? Como se o aspecto assim misterioso da realidade fosse ilusório e em princípio eliminável pelo progresso da ciência, do conhecimento, do domínio da natureza. Não é essa a percepção que os artistas do Renascimento têm e dos cientistas desse período inicial também têm. Bom, o que acontece em seguida? Começa já no período do Renascimento, em 1517, se eu não me engano, começa a Reforma Luterana. E a Reforma Luterana, embora ela não pudesse não ter inicialmente essa intenção, ela foi um período em que progressivamente levou uma parcela significativa do cristianismo a ser dominada por atividades do hemisfério esquerdo. Então há uma supervalorização da palavra em detrimento da imagem, há uma espécie assim de maniqueísmo, ou sim ou não, né? As coisas têm que ser límpidas, claras, puras, né? Então, e mais ou menos assim rígidas, né? Tem um predomínio, uma busca assim pela clareza, pela pureza, pela rigidez, que contrasta com isso que estava acontecendo nesse período inicial do Renascimento, em que há uma apreciação pela ambiguidade, pelo mistério, pela imagem, pela metáfora. Então, a partir do Renascimento, se inaugura um período em que uma parcela significativa do cristianismo tende a ter um desapreço pelas imagens, pelas metáforas, pela ambiguidade, e tende a ter um apreço pela literalidade, né? pela palavra escrita, né? Então há uma transformação muito grande desse aspecto da religião no período da Reforma. Bom, no período seguinte do Iluminismo, que ele trata no capítulo 10, o McGilchrist diz há um aprofundamento dessas características aí que iniciam na Reforma e portanto, uma rejeição, né, uma progressiva rejeição dessas atividades, desse tipo de atenção ou relação, de experiência que o hemisfério direito tem. E o representante assim, típico disso é Descartes. Então, Descartes tem uma concepção mecanicista do mundo, do corpo humano. Há uma separação clara entre corpo e alma, coisa que não havia. Por exemplo, se a gente for pegar os textos clássicos de Homero, não havia essa separação. Em boa parte dos renascentistas também não há uma divisão clara. A alma é algo incorporado e o corpo é uma manifestação, uma expressão da alma. O Descartes tende a tratar o corpo como uma espécie assim de máquina, né? de algo desprovido de vida, e há uma hipervalorização das certezas, que é o contrário, por exemplo, que a gente vê no funcionamento do hemisfério direito, segundo McGilchrist, que tende a valorizar as ambiguidades, as incertezas, o aspecto inevitavelmente misterioso da vida, do universo, da natureza e do próprio corpo humano. Bom, o McGilchrist cita Isaiah Berlin, falando que num ensaio famoso sobre o romantismo, o período posterior, caracteriza o iluminismo, né? Isaiah Berlin caracteriza o iluminismo como tendo sido moldado por 3 crenças básicas. A primeira é a crença de que todas as questões genuínas podem ser respondidas. A segunda é de que se uma questão não pode ser respondida, então ela não é uma questão genuína. E a terceira é que todas essas respostas
todas as respostas possíveis a questões genuínas são conhecíveis e ensináveis. Então a gente vê isso em muitos autores do período iluminista, e até contemporâneo a gente vê isso, por exemplo, manifestações disso até nos positivistas lógicos do século XX, nos tratados de Wittgenstein, né? Todas as questões legítimas podem ser respondidas, e se não podem ser respondidas, elas não são legítimas. Não há nenhum mistério insondável na natureza, no mundo, no universo. Tudo é apreensível pela atividade racional. Pode ser que haja questões que a gente não sabe responder agora, mas com o futuro, em princípio, a gente poderá, com o desenvolvimento da inteligência, da técnica, da ciência, a gente poderá no futuro resolver. Então, o McGill-Christie, isso é típico dos desenvolvimentos iluministas. Isso se manifesta depois, né, na busca por igualdade, nas revoluções francesa e americana, né, uma espécie assim de tentativa de resolver os problemas das sociedades por princípios, né? Aqui tem uma espécie de ideal racional de como a sociedade deve funcionar, e a gente agora vai aplicar esses princípios à sociedade. Tem uma espécie de racionalização que guia a ação dos homens, das pessoas, né? E isso, então a gente tem um pêndulo, né, que vai e volta para um lado e para o outro. E então, nesse período inicial do iluminismo, a gente tem esse pêndulo, esse predomínio das atividades do hemisfério esquerdo na produção cultural. Aí isso muda de novo no período romântico. Então, quando se lê, por exemplo, autores como Goethe, Hölderlin, Schelling, né? Então, aí quando a gente olha as obras e a produção artística desse período, né? Então há uma valorização do insondável, do misterioso, do sublime na natureza, daquilo que é das fragilidades humanas, né? Daquilo que é único e singular e não do que é conceitual e geral. Então aqui, por exemplo, aqui a gente tem um quadro que o McGill-Christie comenta, e a gente tem uma representação aqui de detalhes, de perspectiva, de profundidade. É como se a gente fosse levado aqui para uma realidade que está além aqui, né? Que a gente está aqui olhando aqui da nossa perspectiva, mas tem algo bem além lá no fundo, né? A luz aqui não é a luz clara do meio-dia, é uma luz do entardecer, do amanhecer, enfim, é uma meia luz. Né, tem uma certa névoa, tem nuvens, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo aqui, né, tem ruínas aqui desse lado, aqui a gente está aqui, né, esses prédios, né, mas tem outras coisas lá atrás que a gente já não enxerga direito, então tem movimento, né, enfim, tem uma complexidade e um certo mistério aqui, né, em todas essas coisas que estão acontecendo. Muitas das pinturas desse período romântico apresentam a realidade dessa maneira, né? E então a realidade incerta, misteriosa, fluida, em parte desconhecida, mas única, humana, né? Viva, com a qual a gente pode se identificar, sentir, se inserir. Então é algo bem diferente daquele ideal, né, de racionalidade, de certeza, baseado em princípios, em conceitos abstratos, né, ideal de abstração que a gente encontra em obras do período iluminista. Claro que tem muitas ambiguidades nisso aí, tem vai e vem, tem autores que isso tudo que ele fala é uma espécie assim de esquematização, né, como ele mesmo reconhece, mas ele acha que houve de fato esses diversos movimentos. Bom, isso tudo muda, né, com esse período romântico que acaba com a Revolução Industrial,
E a gente tem agora um início de uma mudança muito grande no nosso modo de viver durante o período da Revolução Industrial, no século XIX, 18, 19, e uma mudança social muito grande que acompanha isso. E agora a gente tem de novo uma volta do predomínio do hemisfério esquerdo na vida, na nossa produção cultural, porque como se o hemisfério esquerdo tivesse dado um jeito de produzir os seus próprios objetos, de moldar a natureza, porque nosso relacionamento com a natureza, com o mundo externo, com aquilo que é outro, que é desconhecido, é feito pelo hemisfério direito. Mas agora, como o hemisfério esquerdo está produzindo o mundo que a gente passou a viver, né, as casas passam a ser de um jeito, a produção artística passa a ser massificada, a realidade social, as pessoas migram, né, do campo para a cidade, não tem menos contato com a natureza, passam a trabalhar em fábricas ou em ambientes assim burocratizados, a burocracia estatal aumenta muito, a classificação dos indivíduos, as funções, fica tudo muito mais catalogado de maneira mais rígida, os comportamentos sociais passam a ser muito mais regrados e codificados. Então tudo isso é obra, segundo o McGilchrist, de uma ação muito grande, de uma obra típica, né, do hemisfério esquerdo. E a gente tem uma criação do que eles chamam de uma espécie de câmara de espelhos, né? Então agora a gente fica preso nessa realidade do hemisfério esquerdo. E o resultado é que a vida, o sentido da vida, a religiosidade, a arte, tudo isso passa a se perder a sua substância, né? Então a gente tem isso a gente vê manifestado nas obras de arte contemporâneas. Então aqui a gente tem uma obra de 1914, ó. Olha, o título dessa obra é Primavera em Turim. Só que o que tem de primaveril aqui, né? Não tem nada de primaveril. Os objetos estão fora de contexto, a gente não sabe qual é o contexto, não tem nada, não parece nada humano aqui. A gente tem coisas assim fragmentares, um ovo, um livro, uma mão, né? Um prédio meio estranho ali no meio. Há uma realidade assim bruta que tá, de tijolo, concreto que está se impondo. Não tem natureza nenhuma aqui. E assim passou a ser a vida também das pessoas nas cidades, né? Desligada da natureza, regrada, classificada, controlada, né, pelo Estado. A gente tem a ascensão nesse período aí também de regimes totalitários, né, na Itália, na Alemanha, na União Soviética, e enfim, uma nova maneira de viver. E o McGilchrist compara esses desenvolvimentos com doenças mentais típicas, né, do hemisfério esquerdo, a esquizofrenia, a anorexia nervosa, o autismo, em que há uma sensação assim de perda de contato com o corpo, ou perda de sentido da vida, fragmentação, a sensação de que a gente não pertence a lugar nenhum, né? Não tem a sensação de pertencimento, se desfez, porque a gente vive vidas mais ou menos anônimas nas cidades, e os nossos relacionamentos assim não há mais aquela sensação de pertencimento que as pessoas tinham nas cidades pequenas ou quando viviam no campo, né? Pertencer a uma família, uma tradição. Não há mais as tradições do passado, passaram a ser vistas com desprezo, como herdeiras assim de ignorância, de obscuridades ou de estruturas que não tem como ser racionalmente justificadas, né? Então se perdeu, claro, em parte isso é verdade, mas em parte também se perdeu a sensação de pertencimento, de identidade, de sentido que as pessoas, para a vida das pessoas. Então a gente tem sintomas disso no comportamento das pessoas contemporaneamente, a sensação de desvitalização, de enfado, de sem sentido, né? Isso é compensado então às vezes com
com a automutilação, com a busca assim de coisas assim, de sensações que são também vazias, né, como por exemplo na pornografia. E a sensação de que o mundo é um mundo desencantado, material, mecânico, sem sentido, né? Um mundo desencantado, que nem fala o Max Weber. E a gente tem então o predomínio daquilo que é explícito em detrimento daquilo que é implícito, o predomínio uma falta assim completa de intuições, né? A gente tem vários autores aí na filosofia do século XX que negaram, né? Que haja isso que o McGilchrist chama de intuições. A gente tem uma despersonalização do corpo, que é tratado como uma máquina, né? Então a gente tem essa uma espécie de culto do corpo, mas é um culto do corpo contemporâneo como uma máquina, não como um organismo, né? Como algo único, individual, que o meu é diferente do teu. Não, a gente tem um regime, né, que se aplica a todos os corpos. É um regime assim, de exercícios, de medicamentos, de alimentação. E há uma descontextualização generalizada dos fenômenos, né? A gente tende a se relacionar com objetos, com coisas, com tradições de maneira descontextualizada. E é claro, isso a gente tem uma exacerbação brutal disso daí nos fenômenos assim das mídias sociais contemporâneas. Então, o mundo, como é que é o mundo esse criado pelo hemisfério esquerdo, esse mundo em que a gente vive contemporaneamente, segundo McGilchrist? É um mundo fragmentário, abstrato, descontextualizado, preciso e fixo, controlável, né? E exatamente o oposto do mundo que a gente encontra na poesia clássica, nas representações do Renascimento ou do Romantismo. Então, esse é o diagnóstico do McGilchrist. Eu vou encerrar aqui lendo duas passagens da conclusão do livro. A tese do McGilchrist é que o nosso cérebro, a nossa realidade, ela é o mestre da nossa mente, é o hemisfério direito. E que o hemisfério esquerdo é um emissário do hemisfério direito, porque o hemisfério direito é quem nos apresenta o mundo externo, é quem nos insere nesse mundo, é ele que dá sentido para as coisas, justamente porque o sentido depende sempre do contexto, né? O significado de uma palavra, o significado de uma ação depende sempre do contexto, e a apreensão do contexto é feita pelo hemisfério direito. O hemisfério esquerdo faz a abstração disso fora do contexto, faz a generalização, controle, predição, a classificação. Então, o McGilchrist considera que o emissário, que é o hemisfério esquerdo, traiu o seu mestre, que é o hemisfério direito, né? Então, essa é a metáfora que ele usa para o livro todo. E, claro, ele não tem nenhum problema com metáforas, porque metáfora é o modo de expressão básico do hemisfério direito, que é do mestre. Então ele diz o seguinte: tentei expressar nesse livro que precisamos de metáfora ou mito de modo a compreender o mundo. Certo? Esses mitos ou metáforas não são luxos dispensáveis ou extras opcionais. E eles não querem dizer, muito menos querem dizer, obscurecimento. Eles são fundamentais e essenciais ao processo. Então, eles fornecem uma espécie de moldura, o contexto dentro do qual a gente está inserido. Tá? A gente não tem como se inserir nesse contexto mais geral da natureza, do corpo, da realidade maior em que nós estamos, a não ser de maneira por meio de mitos e metáforas, que são imprecisos, são ambíguos, que fornecem uma narrativa, que são implícitos, mas enfim, se for de outra maneira,
Se for da maneira explícita, controlada, teórica, abstrata do hemisfério esquerdo, a gente tem a perda do sentido, do contexto, da inserção do indivíduo no todo, a gente tem a perda de individualidade e a gente tem o sentimento, né, de tédio, de ansiedade, né, que são dois lados da mesma moeda para ele. Justamente o tédio e a ansiedade surgem dessa descontextualização, desvitalização que é gerada pela abstração excessiva do hemisfério esquerdo. Tá? Então, ele diz, a natureza dividida da nossa realidade, nós temos então, a nossa mente apresenta para nós uma natureza dúbia, dividida, ambígua. A gente tem duas maneiras de se relacionar. Duas realidades se apresentam para nós, dois aspectos da realidade se apresentam constantemente para nós. Tá? A natureza dividida da nossa realidade tem sido consistente tem sido uma observação consistente desde que a humanidade foi suficientemente autoconsciente para refletir sobre ela. Os representantes mais clássicos do espírito autoconsciente, aquele representante mais clássico do espírito moderno autoconsciente, o Fausto de Goethe, declarou famosamente, muito famoso, que duas almas, infelizmente, moram em meu peito. Schopenhauer descreveu duas formas completamente distintas de experiência. Bergson referiu-se a duas ordens diferentes da realidade. Scheler descreveu o ser humano como um cidadão de dois mundos e disse que todos os grandes filósofos europeus, como Kant, usaram a mesma formulação. E viram as coisas dessa maneira. Para o que eles apontam é a natureza fundamentalmente dividida da nossa experiência mental. Quando a gente une isso ao fato de que o cérebro está dividido em duas partes relativamente independentes que por acaso refletem essas mesmas dicotomias, a alienação por oposição ao engajamento, a abstração por oposição à encarnação, o categórico versus o único, o geral versus o particular, a parte versus o todo e assim por diante. Parece que aquela metáfora pode ter sido uma verdade literal. Mas, se for apenas uma metáfora, eu ficarei contente, diz o McGilchrist, porque eu tenho um grande apreço pela metáfora. É assim que eu passei a entender o mundo. Então essa é a parte 2 desse livro fascinante, muito interessante e rico do Ian McGilchrist.